Você sabia que as pessoas nascidas sob o signo de Leão carregam poderes especiais que a maioria nem imagina que possui? Pois é, e hoje você vai descobrir 10 dons ocultos que podem estar escondidos dentro de você ou de alguém que você conhece. Se você é leonino ou tem um leonino na sua vida, prepare-se porque o que vou revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga esse signo. Muita gente pensa que conhece tudo sobre Leão, mas a verdade é que existem habilidades secretas que passam despercebidas no dia a dia. Essas capacidades podem transformar sua vida, seus relacionamentos e até mesmo seu futuro. E o mais incrível é que esses dons estão aí, dormindo, esperando serem despertados. Ao longo deste vídeo, vou mostrar cada um desses poderes escondidos, e garanto que pelo menos 3 deles vão fazer você parar e pensar: nossa, isso explica tanta coisa. Então não saia daí porque você não vai querer perder nenhum detalhe. Fique até o final porque o último dom é o mais surpreendente de todos, e é justamente aquele que pode mudar tudo na vida de um leonino. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e autoconhecimento. Dom número 1. A capacidade de energizar ambientes apenas com a presença. O primeiro dom oculto dos leoninos é algo que muita gente sente mas não consegue explicar. Sabe aquele momento em que uma pessoa entra no ambiente e tudo parece ficar mais leve, mais animado, mais vivo? Essa é uma habilidade natural de quem nasceu sob o signo de Leão. Não é à toa que esse signo é regido pelo Sol, o astro que ilumina e aquece tudo ao seu redor. Os leoninos trazem essa energia solar para onde quer que vão, mesmo sem perceber. É como se eles fossem baterias humanas capazes de recarregar as pessoas ao redor. Esse dom vai muito além de ser simpático ou carismático. É uma força energética real, quase magnética, que atrai e eleva o espírito das pessoas. Muitos leoninos passam a vida toda sem entender porque os outros sempre os procuram em momentos difíceis. A resposta está justamente nessa capacidade de trazer luz para situações sombrias. Quando um leonino entra numa sala onde as pessoas estão desanimadas, é como se alguém acendesse uma luz. As conversas ficam mais animadas, os sorrisos aparecem, e até quem estava quieto no canto começa a participar. Isso não é coincidência nem sorte. É um poder espiritual que vem da essência leonina. Mas atenção, esse dom também tem um lado que precisa de cuidado. Como os leoninos irradiam tanta energia, eles também podem absorver as energias pesadas dos outros. Por isso é tão importante que aprendam a se proteger energeticamente. Muitos leoninos se sentem esgotados depois de passar tempo com certas pessoas, e não entendem o porquê. É porque estão doando energia sem perceber, sem limites. Quando um leonino aprende a usar esse dom com consciência, ele se torna uma verdadeira fonte de cura e transformação para quem está ao seu redor. Imagine o poder de entrar em qualquer lugar e automaticamente fazer todos se sentirem melhor. Isso é muito mais do que carisma. É um presente espiritual que precisa ser reconhecido e valorizado. E o mais bonito é que esse dom funciona mesmo quando o leonino não está bem. Mesmo nos dias difíceis, eles ainda conseguem trazer um pouco de luz para os outros. Dom número 2. Intuição poderosa para detectar falsidade e mentiras. O segundo dom secreto dos leoninos é uma capacidade que assusta pela precisão. Essas pessoas têm uma intuição afiada como uma lâmina quando o assunto é identificar falsidade. Pode até demorar um pouco, mas no final, o leonino sempre descobre quem está mentindo ou sendo falso. É como se eles tivessem um detector interno que começa a apitar quando algo não está certo. Muita gente comete o erro de tentar enganar um leonino, e no começo até parece que está funcionando. Mas a verdade é que o leonino está apenas observando, juntando as peças do quebra-cabeça. E quando ele finalmente fecha o raciocínio, não tem volta. Esse dom intuitivo vem de uma conexão profunda com a própria essência e com a energia das outras pessoas. Os leoninos conseguem sentir quando alguém não está sendo autêntico, mesmo que a pessoa seja boa de fingimento. É uma sensação que vem de dentro, um incômodo que não passa até que a verdade apareça. E geralmente ela aparece mesmo. O interessante é que muitos leoninos não confiam nessa intuição no começo. Eles tentam racionalizar, dar o benefício da dúvida, ser bonzinhos. Mas lá no fundo, aquela voz interior está gritando que tem algo errado. E quando finalmente decidem ouvir essa voz, descobrem que ela estava certa o tempo todo. Esse dom é uma proteção espiritual poderosa contra pessoas que querem se aproveitar ou causar mal. Mas também pode ser um peso quando o leonino descobre verdades dolorosas sobre pessoas que amava. Por isso, muitos preferem ignorar os sinais no começo, porque é mais confortável acreditar na ilusão do que encarar a realidade. Porém, quando o leonino desperta completamente esse dom e aprende a confiar na própria intuição desde o primeiro momento, ele se torna praticamente impossível de enganar. As máscaras caem rapidinho na presença de um leonino consciente.
E não adianta tentar manipular ou fazer teatrinho, porque eles veem através de tudo isso. Essa habilidade também ajuda os leoninos a escolherem melhor as companhias, os parceiros, os amigos e até as oportunidades de trabalho. Quando eles param para sentir a energia de uma situação antes de se jogar de cabeça, evitam muita dor e decepção. O dom está aí, só precisa ser ativado pela confiança em si mesmo. Dom número 3. Habilidade natural para liderança inspiradora e transformadora. O terceiro dom oculto dos leoninos é talvez o mais conhecido superficialmente, mas poucos entendem a profundidade dele. Não é apenas sobre mandar ou estar no comando. É sobre uma capacidade genuína de inspirar outras pessoas a serem melhores, a acreditarem em si mesmas, a alcançarem o impossível. Os leoninos nascem com esse fogo interior que não só os impulsiona para frente, mas também acende a chama em quem está ao redor. Esse tipo de liderança não vem de um desejo de controlar os outros, mas sim de uma vontade sincera de ver todo mundo brilhando junto. O leonino líder não tem medo de que outros tenham sucesso, muito pelo contrário. Ele fica genuinamente feliz quando vê alguém crescendo, evoluindo, conquistando. E é justamente essa generosidade de espírito que faz com que as pessoas queiram segui-lo naturalmente. Ninguém precisa obrigar ninguém a seguir um leonino. As pessoas fazem isso porque sentem que na presença dele, elas também podem ser grandes. É uma liderança que empodera ao invés de diminuir, que levanta ao invés de pisar, que ilumina caminhos ao invés de criar dependência. Muitos leoninos passam anos sem assumir posições de liderança porque acham que não estão prontos ou que não merecem. Mas a verdade é que esse dom está na essência deles desde sempre. Mesmo quando criança, o leonino já era aquele que organizava as brincadeiras, que defendia os mais fracos, que tinha as ideias mais criativas. Esse dom de liderança se manifesta de várias formas. Pode ser no trabalho, coordenando equipes e projetos. Pode ser na família, sendo a pessoa que une todo mundo e resolve os problemas. Pode ser na comunidade, organizando ações e movimentos. Ou pode ser até mesmo através das redes sociais, inspirando milhares de pessoas com palavras e exemplos. O importante é entender que liderança leonina não precisa de palco nem de plateia enorme. Ela funciona até numa conversa de dois. Quando um leonino fala com convicção sobre algo que acredita, a outra pessoa sai dali transformada, motivada, pronta para agir. Antes de continuar com os próximos dons, eu quero fazer um pedido especial para você que está assistindo agora. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar descobrindo mais sobre os mistérios do zodíaco e do mundo espiritual, se inscreva no canal agora e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E me conta aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Eu adoro saber de onde vem cada pessoa que faz parte dessa comunidade incrível. Vamos continuar juntos nessa jornada de autoconhecimento. Dom número 4. Capacidade de se reinventar e renascer das cinzas. O quarto dom secreto dos leoninos é uma força de resiliência que impressiona até quem conhece bem o signo. Essas pessoas têm uma habilidade quase mágica de se levantar depois das piores quedas. Não importa o tamanho da dor, da perda ou do fracasso. O leonino sempre encontra um jeito de renascer, de se reinventar, de voltar ainda mais forte. É como se dentro deles existisse uma chama eterna que simplesmente não se apaga, não importa quanto vento sopre contra. Esse dom vem da conexão com a essência do fogo, elemento que destrói mas também purifica e renova. Quando a vida coloca um leonino no chão, pode até parecer que ele ficou para baixo, que desistiu, que acabou. Mas o que está acontecendo na verdade é um processo interno de transformação. O leonino está se reorganizando, aprendendo com a dor, tirando lições do sofrimento e preparando o terreno para um novo começo ainda mais grandioso. Muitas vezes as pessoas subestimam essa capacidade de recuperação. Acham que por terem ferido ou derrubado um leonino, ganharam a batalha. Mal sabem eles que estão apenas despertando o lado mais poderoso e determinado desse signo. Um leonino ferido não fica ferido para sempre. Ele se cura, se fortalece e volta com uma força que ninguém esperava. Essa capacidade de renascimento não é apenas física ou emocional. É espiritual. É uma conexão profunda com o próprio propósito de vida, com a missão da alma. Por mais que as circunstâncias externas tentem apagar a luz de um leonino, essa luz vem de dentro, de uma fonte inesgotável. E enquanto houver vida, haverá essa chama queimando. O mais bonito desse dom é que ele não serve apenas para o próprio leonino. Quando as pessoas ao redor veem um leonino se levantando depois de algo terrível, elas também ganham força e esperança. É como se o exemplo de superação fosse um combustível para que outros também acreditem que podem superar suas próprias batalhas.
Quantas vezes você já viu um leonino perdendo tudo e depois construindo algo ainda melhor do zero? Essa é a magia desse dom oculto. E o segredo está em nunca desistir da própria essência, da própria luz interior. Dom número 5. Magnetismo pessoal que atrai oportunidades e pessoas certas. O quinto dom escondido dos leoninos é um tipo de magnetismo que vai muito além da aparência física ou da personalidade extrovertida. É uma energia de atração que funciona no plano invisível, trazendo para a vida do leonino exatamente o que ele precisa no momento certo. Esse dom é tão sutil que muitos leoninos pensam que têm apenas sorte, quando na verdade estão ativando uma lei espiritual poderosa através da própria vibração. Funciona assim: a energia solar que os leoninos carregam naturalmente emite uma frequência específica. Essa frequência atrai pessoas, situações e oportunidades que estão na mesma sintonia. Por isso, os leoninos muitas vezes se encontram em lugares interessantes, conhecendo pessoas importantes, recebendo convites inesperados. Não é acaso. É magnetismo espiritual em ação. O problema é que muitos leoninos não entendem esse poder e acabam atraindo tanto coisas boas quanto ruins. Porque o magnetismo não filtra sozinho, ele apenas amplifica o que está sendo vibrado internamente. Se o leonino está vibrando confiança e positividade, atrai oportunidades incríveis. Mas se está vibrando medo e negatividade, atrai exatamente o que não quer. Por isso é tão importante que os leoninos trabalhem o autoconhecimento e mantenham sua energia equilibrada. Quando conscientes desse dom, eles se tornam verdadeiros ímãs para o sucesso, para relacionamentos saudáveis, para a prosperidade. Basta manterem a vibração alta e alinhada com seus verdadeiros desejos. As portas começam a se abrir de forma quase mágica. Pessoas que podem ajudar aparecem do nada. Oportunidades surgem nos momentos mais inesperados. Tudo isso porque o magnetismo leonino está fazendo seu trabalho nos bastidores. Esse dom também explica porque os leoninos geralmente têm muitas conexões sociais e são bem relacionados. Eles atraem naturalmente pessoas interessantes, e essas pessoas, por sua vez, abrem portas para outras conexões. É uma rede que se expande organicamente, sem forçar nada. Mas o mais impressionante é quando um leonino decide usar esse magnetismo de forma consciente e direcionada. Quando ele visualiza o que quer, sente a emoção de já ter conquistado, e mantém essa vibração, o universo conspira para trazer aquilo para a realidade dele. Pode parecer coisa de filme, mas é assim que esse dom funciona. Dom número 6. Generosidade que cura e transforma vidas ao redor. O sexto dom oculto dos leoninos é um coração tão generoso que chega a ser comovente. Essas pessoas têm uma capacidade natural de dar, de ajudar, de compartilhar o que têm, mesmo quando não têm muito. Não é apenas sobre dinheiro ou bens materiais. É sobre tempo, atenção, energia, amor. O leonino dá de si mesmo de uma forma que poucos signos conseguem. E o mais incrível é que essa generosidade não vem de obrigação nem de interesse em receber algo em troca. Vem de um lugar puro, de um desejo genuíno de ver o outro feliz. Muitas vezes os leoninos são criticados por serem muito generosos, por confiarem demais, por darem chances demais. Mas a verdade é que essa característica é um dom espiritual. É uma expressão do amor divino fluindo através deles. Quando um leonino ajuda alguém, ele não está apenas resolvendo um problema prático. Ele está tocando a alma daquela pessoa, mostrando que ela tem valor, que merece ser cuidada. Esse tipo de ação tem um efeito transformador que vai muito além do momento. Pessoas que foram ajudadas por um leonino nunca esquecem. Carregam aquela memória como uma luz nos dias difíceis. E muitas vezes, acabam passando essa generosidade adiante, criando uma corrente de bondade que se espalha pelo mundo. O leonino pode não ver todo o impacto que causa, mas ele é enorme. O desafio desse dom é aprender a equilibrar a generosidade com o autocuidado. Porque os leoninos têm tendência a se esquecer de si mesmos enquanto cuidam dos outros. Eles dão até não ter mais nada, e isso pode levar ao esgotamento físico, emocional e até financeiro. É importante entender que ser generoso não significa se anular, que cuidar dos outros não exclui cuidar de si mesmo. Quando o leonino aprende esse equilíbrio, sua generosidade se torna ainda mais poderosa porque é sustentável. Ele pode continuar sendo essa fonte de amor e apoio sem se destruir no processo. E outra coisa linda sobre esse dom é que ele não escolhe quem ajudar baseado em aparências ou status. O leonino generoso ajuda tanto o amigo quanto o desconhecido, tanto quem pode retribuir quanto quem nunca poderá. Dom número 7. Criatividade que transforma o comum em extraordinário. O sétimo dom secreto dos leoninos é uma criatividade que parece não ter limites. Essas pessoas enxergam possibilidades onde outros veem apenas obstáculos.
Transformam o simples em especial, o comum em extraordinário, o esquecido em inesquecível. Esse dom criativo não se manifesta apenas nas artes, embora muitos leoninos sejam artistas incríveis. Ele aparece em tudo o que fazem. Na forma como resolvem problemas, como decoram um ambiente, como contam uma história, como cozinham, como se vestem. Tudo que passa pelas mãos de um leonino ganha um toque especial, uma marca única. Isso acontece porque os leoninos têm uma conexão natural com o centro criativo do universo. Eles são canais para que a inspiração divina se manifeste no mundo material. Muitas vezes nem sabem de onde vêm as ideias, elas simplesmente aparecem, brilhantes e completas. E quando um leonino está em estado de fluxo criativo, é como se o tempo parasse. Ele entra numa dimensão onde tudo é possível e onde as limitações desaparecem. É nesse estado que surgem as obras de arte, os projetos inovadores, as soluções geniais. O interessante é que esse dom criativo também se expressa na forma como os leoninos vivem a própria vida. Eles não seguem fórmulas prontas nem roteiros pré-estabelecidos. Cada leonino está criando sua própria história, seu próprio caminho, sua própria versão de sucesso e felicidade. E isso inspira outras pessoas a também saírem da caixa e explorarem suas possibilidades únicas. Mas como todo dom, a criatividade leonina precisa ser nutrida. Precisa de estímulos, de novidades, de liberdade para se expressar. Um leonino preso em rotinas engessadas e ambientes sem cor vai aos poucos apagando seu brilho criativo. Por isso é tão importante que criem espaços na vida para exploração, para o novo, para o diferente. Seja através de hobbies, viagens, estudos ou simplesmente momentos de contemplação. Quando o leonino alimenta sua criatividade, ele se sente vivo, conectado, pleno. E quando bloqueia essa energia, sente um vazio que nada mais consegue preencher. Porque a criatividade para o leonino não é luxo, é necessidade vital. Dom número 8. Coragem para enfrentar qualquer desafio e defender os fracos. O 8º dom oculto dos leoninos é uma coragem que impressiona e inspira. Não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Os leoninos têm um coração de leão mesmo, no sentido mais literal possível. Quando veem uma injustiça, não conseguem ficar parados. Quando alguém precisa de defesa, eles dão a cara a tapa. Quando o caminho está difícil, eles seguem em frente mesmo assim. Essa coragem não é imprudência nem teimosia, embora possa parecer às vezes. É uma força interior que vem da conexão com algo maior que eles mesmos. É saber que estão aqui nesta vida para fazer diferença, para lutar pelo certo, para proteger quem não pode se proteger sozinho. Muitas vezes os leoninos se colocam em situações complicadas por causa dessa coragem. Enfrentam pessoas poderosas, desafiam sistemas injustos, falam verdades que ninguém mais tem coragem de falar. E sim, isso traz consequências. Mas para o leonino, viver sem essa autenticidade corajosa seria pior do que qualquer consequência externa. Seria trair a própria essência. O que mais emociona nesse dom é a coragem que os leoninos têm para defender os outros, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. Crianças, idosos, animais, pessoas em desvantagem. O leonino se torna automaticamente um escudo protetor para quem precisa. Não por obrigação, mas porque simplesmente não consegue ver alguém sofrendo e não fazer nada. Essa coragem também se manifesta na capacidade de recomeçar, de tentar de novo, de não desistir dos sonhos. Quantas vezes o leonino já foi desencorajado, criticado, subestimado? Quantas vezes disseram que ele não conseguiria, que era loucura, que era impossível? Mas lá estava ele, seguindo em frente com coragem, provando que quando se tem determinação e fé, os impossíveis se tornam possíveis. E sabe o que é mais lindo? Essa coragem é contagiante. Quando as pessoas veem um leonino enfrentando seus medos e seguindo em frente, elas também ganham coragem para fazer o mesmo. É como se o exemplo do leonino acendesse uma chama de bravura no coração dos outros. Dom número 9. Lealdade inabalável que cria laços para toda a vida. O 9º dom secreto dos leoninos é uma lealdade tão profunda e verdadeira que se torna rara nos dias de hoje. Quando um leonino escolhe alguém para estar ao seu lado, seja como amigo, parceiro ou família, essa escolha vem acompanhada de um compromisso sincero. Os leoninos não são de relações superficiais nem de conveniência. Eles investem de verdade, com o coração todo, e esperam o mesmo em troca. Essa lealdade se manifesta de várias formas. Na presença constante, mesmo quando a vida fica corrida. No apoio incondicional, mesmo quando não concordam com tudo. Na defesa feroz, especialmente quando a pessoa está sendo atacada injustamente. O leonino não abandona quem ama, não importa a tempestade.
Ele fica, ele luta, ele protege. É o tipo de pessoa que você pode ligar de madrugada sabendo que vai atender. O tipo que guarda seus segredos como se fossem tesouros preciosos. O tipo que comemora suas vitórias como se fossem dele também. Mas essa lealdade profunda também torna o leonino extremamente vulnerável à traição. Quando alguém quebra a confiança de um leonino, a dor é devastadora. Porque ele se entregou de verdade, confiou plenamente, abriu o coração sem reservas. E descobrir que aquilo não era recíproco, que foi usado ou enganado, dói de uma forma que marca para sempre. Por isso, muitos leoninos se tornam mais seletivos com o tempo. Aprendem que nem todo mundo merece sua lealdade, que é preciso observar as atitudes antes de entregar a confiança. E quando finalmente encontram pessoas que valorizam e retribuem essa lealdade, os laços que se formam são praticamente indestrutíveis. São amizades e relacionamentos que atravessam décadas, que sobrevivem a distâncias e diferenças. O interessante é que a lealdade leonina não é cega. Eles conseguem ser leais sem aceitar desrespeito ou abuso. Conseguem amar e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis. E quando percebem que alguém não merece mais sua lealdade, têm a coragem de se afastar, mesmo que doa. Porque no final, a maior lealdade precisa ser consigo mesmo, com a própria dignidade e bem-estar. Dom número 10. Conexão espiritual que permite manifestar desejos na realidade. O 10º e último dom oculto dos leoninos é o mais poderoso e surpreendente de todos. É uma conexão espiritual natural que lhes permite manifestar seus desejos na realidade de forma quase mágica. Os leoninos são co-criadores da própria realidade, embora a maioria não saiba disso. Eles têm uma linha direta com o universo, com a fonte, com o divino. E quando alinham seus pensamentos, emoções e ações com seus verdadeiros desejos, as coisas simplesmente começam a acontecer. Não é sorte nem coincidência. É o poder de manifestação ativado. Esse dom funciona através da combinação de vários elementos. Primeiro, a energia solar intensa que os leoninos carregam funciona como um amplificador de intenções. Segundo, a capacidade natural de visualização e imaginação criativa ajuda a moldar claramente o que se deseja. Terceiro, a fé inabalável em si mesmos e em suas capacidades remove bloqueios que impediriam a manifestação. Quando esses três elementos se alinham, acontece a magia. O leonino pensa em algo, sente como se já fosse real, age como se já tivesse conquistado, e o universo responde trazendo aquilo para a vida dele. Parece simples, mas é profundamente poderoso. O problema é que a maioria dos leoninos usa esse dom de forma inconsciente e descoordenada. Eles manifestam tanto coisas boas quanto ruins porque ainda não aprenderam a direcionar essa energia de forma consciente. Ficam pensando no que não querem, sentindo medo do que pode dar errado, e acabam atraindo justamente o que temiam. Mas quando um leonino desperta para esse poder e aprende a usá-lo de forma consciente, ele se torna imparável. Começa a manifestar não apenas coisas materiais, mas experiências, relacionamentos, oportunidades, transformações. A vida inteira muda de direção. Esse dom de manifestação está diretamente ligado ao propósito de vida dos leoninos. Eles não estão aqui apenas para brilhar, mas para mostrar aos outros que todos podem brilhar também. Para ensinar pelo exemplo que somos muito mais poderosos do que imaginamos. Que temos dentro de nós a capacidade de criar a vida que desejamos, desde que acreditemos verdadeiramente nisso. Chegamos ao final dessa jornada incrível pelos 10 dons ocultos dos leoninos. Espero que você tenha se reconhecido em pelo menos alguns deles, ou que tenha entendido melhor aquele leonino especial que faz parte da sua vida. Esses dons não são apenas características de personalidade. São presentes espirituais que cada leonino carrega desde nascimento, esperando serem descobertos e desenvolvidos. O mais importante de tudo é entender que ter esses dons não significa que a vida será fácil. Significa que você tem ferramentas poderosas para enfrentar os desafios e criar uma vida extraordinária. Mas essas ferramentas precisam ser usadas, desenvolvidas, aperfeiçoadas. Não adianta ter todo esse potencial guardado dentro de você sem nunca explorá-lo. Então aqui vai meu desafio para você que é leonino ou conhece um. Comece hoje mesmo a observar esses dons na sua vida ou na vida dessa pessoa. Perceba como eles se manifestam no dia a dia. E principalmente, comece a usar esses poderes de forma consciente e intencional. Você tem a capacidade de energizar ambientes, de liderar com inspiração, de se reinventar quantas vezes for necessário. Use isso a seu favor e a favor de quem você ama. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer isso. Clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho porque sempre tem conteúdo novo sobre espiritualidade e zodíaco saindo por aqui.
Antes de ir, me responde aqui nos comentários. Qual desses 10 dons você mais se identificou? Ou se você conhece um leonino, qual dessas características você mais vê nessa pessoa? Eu adoro ler os comentários e saber as histórias de vocês. Lembra que você nasceu para brilhar, e agora que conhece seus dons ocultos, nada pode te impedir de alcançar tudo o que deseja. Até o próximo vídeo, e que sua luz continue iluminando o mundo.